Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para uma live de leitura bíblica e a leitura de hoje é Isaías 55. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em Isaías 55. Agradeço pelo Senhor estar presente. Então vamos lá. Isaías 55, na versão da Bíblia A Mensagem. Mas antes eu vou ler a introdução de Isaías, já que ela é uma Bíblia de estudos e ela tem essa introdução. Para Isaías, palavras são aquarelas, melodias e cinzéis para criar verdade, beleza e bondade. Ou, como poderia ser também, martelos, espadas e bisturis para desfazer pecado, culpa e rebeldia. Isaías não se limitava a transmitir a informação, ele criava visões para passar revelações, suscita a fé. É um poeta no sentido mais fundamental, um criador, tornando Deus presente e fazendo dessa presença algo indispensável. Isaías é o profeta por excelência do povo hebreu. Isaías é uma grande presença na vida de quem viveu pela fé em Deus, de quem se sujeita a ser formado pela palavra de Deus e vive na expectativa do santo. O santo. O nome característico de Deus em Isaías é o santo. Quando lemos essa abrangente coletânea de mensagens pregadas ao antigo povo de Israel, encontramos-nos imersos na presença e ação do santo. Quanto mais tempo passamos refletindo acerca das palavras de Isaías, mais a palavra santo se destaca em compreensão. Se alguma vez santo for mero jargão religioso, insípido em nosso vocabulário, a pregação de Isaías transforma-o em resplandecente. A santidade é a qualidade mais atraente, a experiência mais intensa que podemos obter da vida. Vida autêntica, vida mesmo não vida observada e desfrutada à distância. Entramos no barco das operações do próprio Deus em vez de falar ou ler a respeito delas. A santidade. A santidade é um forno que, em vez de apenas falar ou ler a respeito delas, a santidade é um forno que transforma homens e mulheres que inseridos nele. Santo, 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 não é bordado. É a bandeira de uma revolução. A revolução. O livro de Isaías é vasto. Trata praticamente todos os temas relacionados com o povo de Deus nesse mundo. A arte impressionante de Isaías consiste em tomar o material da expressão humana comum e com frequente frustrante, e nos mostra que Deus usa exatamente esse material para criar, salvar e dar esperança. À medida que esse vasto panorama se descortina diante de nós, fica evidente que nada é descartável para Deus. Ele usa tudo e todos como material para sua obra, que é a recriação do caos que transformamos nossa vida. Sinfonia é o termo que muitos consideram adequado para capturar a fusão entre simplicidade e complexidade, evidente no livro de Isaías. A linha principal é, sem dúvida, a obra da salvação de Deus, a sinfonia de salvação. O nome Isaías significa Deus salva. Os temas proeminentes desenvolvidos nessa extensa sinfonia são juízo, conforto e esperança. Esses três elementos estão presentes em quase todas as páginas, mas cada elemento também confere distinção aos três movimentos do livro, que se forma tão contundente representando a salvação. Mensagem de juízo, 1 a 39, mensagem de conforto, do capítulo 40 ao capítulo 55, que é o capítulo que nós leremos, e capítulo de esperança, do capítulo 56 ao capítulo 66. D. Inteligente, de boa família e com boas relações, Isaías tinha todos os motivos para seguir uma carreira de sucesso como proprietário de terra
ou políticos, mas uma experiência por volta dos 18 anos com o Santíssimo mudou o rumo de sua vida. Por mais de 40 anos, ele foi embaixador de Deus para a corte real, enfurecendo reis medrosos e guiando um rei decente que ainda se encontrava no meio da caminhada. Para os bons cidadãos de Judá, desfrutando de uma economia próspera, adoravam qualquer deus que estivesse no cardápio. Ricos homens de negócios utilizavam táticas legais implacáveis contra os menos favorecidos. Suas esposas desfilavam com roupas caras e o rei Acaz tinha uma impressionante réplica do altar assírio instaurado em Jerusalém. Santo, santo, santo era uma expressão estranha no vocabulário daquele povo. Elas se preocupavam com a ameaça e a segurança nacional, mas achavam que a solução era ter políticos inteligentes em vez de fazer o que Deus mandava. Quanto mais perigosa ficava a situação, mais ele se entregava ao sexo e ao álcool. Contexto: por volta do ano 740 ao ano 690 a.C., ironicamente, os políticos achavam que seu maior inimigo era o primo do norte, Israel. Na verdade, eles estavam felizes pelo fato da economia e o governo de Israel estarem em decadência na época de Isaías. Eles se alegravam a ver que a Síria estava destruindo Israel e só despertaram para a realidade quando o imperador assírio começou a avançar e quase engoliu Jerusalém também. Judá conseguia ver a destruição de Israel como um aviso para eles. Na distância, Grécia, o povo, durante gerações, residiu em vilas, mas depois inventaram o que se chama de polis, ou cidade-estado. A palavra política tinha origem na polis. Os gregos gostavam de política, comparado com os burocratas assírios e egípcios. Os estados gregos eram pequenos, o bastante para permitir que se fizessem experiências governamentais. Era possível dar a um homem livre uma voz de decisão maiores, embora, na prática, pequenos grupos de homens ricos controlassem muitas cidades e estados na maioria do tempo. Então esse é o contexto que Isaías escreve o seu livro. Então vamos para o capítulo 55, que é o capítulo de leitura desta live. Vamos lá. 55. Então vamos lá. Isaías 55. Comprem sem dinheiro. Todos vocês que têm sede, venham para perto d'água. Vocês não têm dinheiro? Venham mesmo assim. Comprem e comam. Venham, compram vinho, comprem leite. E sem dinheiro é tudo de graça. Porque gastam dinheiro em comida ruim. Seu dinheiro ganham como tanto sacrifício em algodão doce? Ouça bem, comam do bom e do melhor. Encham o prato apenas com comida de qualidade. Prestem atenção. Cheguem perto, que dão ânimo e sustentam a vida. Estou fazendo uma aliança duradoura com vocês, a mesma que fiz com Davi. Amor firme, sólido e leal. Eu o levantei como testemunha para as nações. Fiz dele um príncipe e um líder das nações. E agora estou fazendo o mesmo com vocês. Vocês convocarão nações das quais nunca ouviram falar, e nações que nem sabem da existência de vocês virão correndo para cá, por causa de mim, o Eterno. O Santo de Israel honrou vocês. Busquem o Eterno enquanto ele pode ser achado. Orem a ele enquanto está perto. Quem os maus abandonem sua forma errada de viver, os perversos sua forma de pensar, que eles se voltem para o Eterno, que é misericordioso para o nosso Deus, que é generoso em perdoar. Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno: assim como o céu está acima da terra, assim o meu modo de agir está acima de vocês agirem.
E o meu modo de pensar está acima da forma que de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem ao céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo as tarefas de fazer as coisas brotarem e crescerem, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos. A palavra que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão em que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Vocês sairão com alegria, serão conduzidos para uma vida plena. Os montes e colinas vão transbordando com canções, as árvores das florestas vão se juntar ao cortejo sem economizar aplausos. Acabaram-se os espinhos, agora só há pinheiros. Acabaram-se as roseiras bravas, agora crescem as murtas. São monumentos erguidos em homenagem ao eterno, evidências vivas e duradouras que dão testemunho ao eterno. Então, terminamos aqui a leitura da Bíblia, a mensagem do capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Espero que essa live tenha edificado a sua vida, tenha contribuído um pouco para o seu final de terça-feira. E amanhã voltamos com mais uma leitura bíblica. Tchau, tchau e até amanhã.